O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus esteja, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, no seu lar, na sua casa, na sua família, de uma maneira especial. Eu sou o pastor Geraldo. Estou chegando com o devocional, repartindo o pão. E com certeza o Senhor tem um pão fresquinho para mim e para você. Não sei se você vai ver esta mensagem, essa reflexão de manhã, de tarde ou de noite. Mas quando você vê, certamente dá um like de joinha, louva o nome do Senhor, no nome de Jesus. Se você não é inscrito ainda no canal, escreva, pois assim, receba, acione o sininho para você receber todas as notificações e certamente sempre uma palavra de Deus para o seu coração, em nome de Jesus de Nazaré. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Te louvamos, bendizemos, glorificamos, magnificamos o teu santo nome. E eu sou grato ao Senhor de todo o coração, pois mais uma vez exercerei o ministério que o Senhor me confiou de pregoeiro de boas novas. Que o Senhor possa conceder-me graças, unção, o teu poder e que a tua glória venha manifestar, trazendo salvação, reconciliação, libertação, cura divina, restauração de lar, casamento, famílias, e que as bênçãos, que os milagres, que as vitórias seja manifesto de uma maneira extraordinária na vida de todos, para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Senhor, eu tenho plena convicção que o Senhor dos Exércitos está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oramos em nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, Pai. Já te agradecemos, crendo de todo o coração que seremos purificados e santificados na verdade, pois a tua palavra é a verdade, em nome do Cristo Salvador. Amém, amém, e graças a Deus. A nossa reflexão neste dia, com certeza que pode ser para você na manhã, à tarde, ou à noite, ou até mesmo na madrugada. Eu não sei o horário que você vai estar ligadinho conosco nessa mensagem, que ela vai chegar até você. Se você é inscrito no canal, tem certeza que ela chega para você. Agora, se você não é inscrito, inscreva, pois assim, aciona o sininho para ela chegar. A palavra do dia no repartindo o pão, é Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 5, versículo 8 e 9. Está escrito assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Princípio imutável da palavra do Senhor. Eu e você fomos chamados, fomos escolhidos, separados. Eu, você, a nossa casa, a nossa família, no meu caso, esposo, eu, homem, mulher, a minha esposa, a filha, e aí sucessivamente, temos uma missão. Fomos escolhidos para servir o Senhor, fomos escolhidos como testemunho da graça, do amor, da misericórdia, dessa salvação tão gloriosa do Senhor para minha casa, para toda a humanidade. E toda pessoa que é chamada por Deus tem que passar por esse crivo da espera, da fé, da obediência, da fidelidade, da lealdade, do compromisso, da esperança e aí por diante. Aqui o texto está falando de quem? Cristo, o Salvador. O escritor aos Hebreus, no versículo 7 do capítulo 5, ele está dizendo versículo 8 do capítulo 5, ele está falando de uma forma clara, e eu li, que ainda que era filho, ele obedeceu ao Pai. Obedeceu tanto
que ele morreu na cruz do Calvário, sendo julgado, certamente inocente que era, foi condenado, levou os pecados da humanidade, meu e seu, e de toda a humanidade, naquele Calvário, naquela rude cruz, obedeceu ao ponto de morrer na cruz, sendo ele filho. Ele deixou a sua glória, abriu mão das prerrogativas de ser igual a Deus ou ser Deus, ainda que homem ou feito homem, ele obedeceu a Deus de uma maneira clara. Está aqui, ó. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Está falando de padecer, obediência e padecer. Está falando de Calvário, está falando de uma missão, está falando da cruz, está falando da morte, do sepulcro, mas também da ressurreição. Ele aprendeu essa arte da obediência, a obediência ao Senhor, aos seus mandamentos, às suas leis, às suas ordenanças, a obediência a pai e mãe, a obediência aos governantes no Senhor. E aí está escrito aqui, ó, e sendo consumado, ou seja, a eterna salvação, sendo consumado, está aqui, ó, quando ele consumou, derramando o teu sangue, comprando os homens de toda tribo, raça, povos, língua e nação, como reis e sacerdotes para o eterno Deus Todo-Poderoso, capítulo 1 de Apocalipse nos fala isso muito claro. E aí, queridos, é o que eu aprendo? Por ser a causa da eterna salvação para quem? Para todos os desobedientes, para todos os incrédulos, para todos aqueles que não quer saber de Deus, blasfema do nome do Senhor, rejeita o nome do Senhor, quer servir o Senhor de qualquer maneira. Não. Está aqui, ó. Ele se tornou uma eterna salvação para quem? Para os que lhe obedecem. Então, se você não obedece a Deus, você está correndo um grande risco, que você está sendo enganando e está sendo enganado. Você acha que é filho, mas você é apenas criatura. Você acha que é de Deus, mas Deus não é o seu Senhor, não é o seu dono real. Porque como Criador é, mas como Senhor e Salvador, ainda não. Por quê, pastor? Porque você não está obedecendo. E eu tenho que obedecer em quê? Te levo para Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Com a boca eu confesso, com o meu coração eu creio. Coração crê e com a boca faz declaração ou confissão para a justiça. E aí nós somos salvos. João 12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber que não é por obra da carne, mas é pela vontade de Deus. Então, eu só posso permanecer salvo se obedecer ao Senhor. A sua casa só pode permanecer abençoada e na comunhão com o Senhor, com aliança com o Senhor, se nós obedecer. Se eu e você não obedecer, podemos ser qualquer outra coisa, menos filho de Deus, menos permanecer na aliança com o Senhor. Quem não obedece a Deus, não tem aliança com Ele, não. Se eu não for fiel à minha esposa, numa aliança simbólica, como Cristo com a igreja,
Não vai dar certo. E agora, eu, homem, ela, mulher, falho como você que está do outro lado. Não vai dar certo. Temos que procurar ser fiel. Aqui está dizendo, ainda que era filho, aprendeu a obediência, a arte da obediência. Ele obedeceu até a morte, morte de cruz, pagar um preço que não era dele. Derramou o sangue que era o meu, que tinha que ser derramado. Para a salvação não valia nada, né? Entendeu? Nem minha e nem de mais ninguém. Mas aí, ó, e sendo ele consumado, olha, tendo ele consumado essa obra, veio a ser a causa de uma eterna salvação. Está falando de salvação eterna. Está falando de paraíso. Está falando do mundo de Deus, sabe? Para todos que lhe obedecem. Então, se você é desobediente, muda o seu conceito ainda agora já. Se você não crê, se você não obedece, se você entrou nessa aliança, mas você leva essa aliança de qualquer maneira, nem se for uma aliança de sociedade que pode ser desfeita a qualquer momento, seu sócio não vai querer você negligenciando o acordo que vocês fizeram, não, dessa sociedade. Sabia que sociedade é uma aliança? Sabia que casamento é uma aliança? Sabia quando você faz juramento para alguém, você certamente está fazendo uma aliança com ele? Sabia quando você empenha a sua palavra para outra e para uma outra pessoa, você sabia que você está aliançando com ele? E a aliança, ela é válida para ambas as partes, parte A e parte B. Não adianta só um querer ser fiel e o outro ser infiel. Não vai dar certo. Vai dar ruim. Como se diz aquela linguagem dos jovens, vai dar um BO horroroso. Não vai funcionar. Então, olha, obedece. Adquire a arte da obediência, da fidelidade, do amor ao Senhor, do temor e tremor ao Senhor, e o confessa como único, suficiente Senhor e Salvador, para que verdadeiramente essa aliança de Cristo com a humanidade tem valor para mim e para você de uma maneira extraordinária, porque ele veio buscar e salvar o que ele havia perdido. Isso é Lucas, capítulo 19, autor do versículo 10 e 11. Ele veio buscar e salvar o que havia perdido. E outra vez ele diz que são não precisa de médico, mas os enfermos sim. Se você reconhece que é um pecador, você precisa obedecer a ele, confessar os pecados, deixar, pedir ele, que você o recebe como único, suficiente Senhor e Salvador. Porque, ó, a salvação eterna é para quem lhe obedece, para desobediente. Ainda nem entrou, já está saindo, sabe? E eu não quero isso para mim nem para você. Nós não queremos. Sim ou não? Senhor, muito obrigado pela palavra. Palavra do dia, repartindo o pão. Nos mostrou, Senhor Jesus, que o Senhor, sendo filho, o Senhor foi obediente até a morte de cruz. Por isso o Senhor se tornou o autor e o consumador da eterna salvação para os homens que lhe obedecem. Porque se não lhe obedecer, não tem salvação. Eu declarei aqui, Senhor, diante do Senhor, dos seus santos anjos, e também, Senhor, diante daqueles que hão de me ver, hoje, amanhã ou depois, que nem sociedade, se não cumprir acordos, ela é desfeita. E com certeza que sim, Senhor. Casamento da mesma forma, Senhor, infelizmente, que não era para ter separação, mas por causa de quebra de acordo, certamente da infidelidade, infelizmente, acontece essa ruptura. Ó Senhor, que a nossa fé em Ti não tenha ruptura, com a nossa obediência a Ti não tenha ruptura, que a nossa aliança com o Senhor não tenha ruptura, mas que ela permaneça
eterna, porque o Senhor é o autor dessa salvação eterna, para os que lhe obedecem, que todos que me vê hoje, amanhã e depois, que lhe obedecem tudo, para receber de graça essa eterna salvação, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo os lares, os casamentos, as famílias, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas permaneça para sempre. Fiquem em paz, permaneçam em paz e que Deus em Cristo os abençoe. E lembre-se, salvação eterna é para quem obedece. Amém? Dá um joinha quando vier a mensagem, graça e paz.